Glória a Deus, boa noite, shalom, shalom a todos. Vamos começar mais um culto na presença do Senhor, em nome de Jesus. Para todos que nos assistem, dos quatro cantos do mundo, para você aqui presente, a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ministrar a palavra do encerramento da nossa campanha de jejum, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando antes, vamos clamar pela nossa família. Fique de pé do teu lugar, em nome de Jesus, vamos clamar. Apresente a teu familiar, em nome de Jesus. Apresente a tua casa, a cada um dos teus queridos. Oh Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos as nossas vidas, para a nossa casa, a nossa família. Que o teu Espírito Santo venha nos visitar, Pai, esta noite. Coloca, Pai, os teus anjos para o nosso redor, para a nossa casa. Livre-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda enfermidade do nosso meio, Pai. Toda seta, todo ataque do inimigo, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda enfermidade mandada, toda seta inflamada de Satanás, nós repreendemos. Cobre nossas vidas, cobre nossos queridos, cobre esta igreja com o teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Cobre nossos amados, cobre a vida dos presbíteros, Pai. Da missionária, cobre a vida, Pai, da minha vida, da minha esposa, em nome de Jesus Cristo. Vem com a tua unção, cada um que está perto, que está longe, cobre com a tua unção, com o teu poder. Visita os que estão acamados, os que estão, Pai, no leito de enfermidade. Visita, Senhor, a vida, Senhor, da presbítera Sandra, Pai, que está lá no hospital. Nós te agradecemos porque ela já foi para o quarto, em nome de Jesus. Senhor, visitá-la com a cura do Senhor, com o anjo do Senhor da cura, e já repreendemos toda a seta, todo ataque do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, guarda nossos familiares. Também visitamos de perto, os de longe, os que estão em outro país, os que estão, Pai, em qualquer outro lugar, que tem um laço de sangue conosco, que tem um laço no nome. Em nome de Jesus, visita com a tua cura, a tua salvação, a tua transformação, libertação. Atinge eles com o poder da tua salvação em nome de Jesus. Assim nós consagramos cada vida, cada um, Pai, diante do teu altar. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Tem algum recado? Não. Domingo que vem nós temos o nosso culto aqui. Em nome de Jesus, culto da família. Vem estar conosco. Vamos estar ministrando aqui a palavra em nome de Jesus Cristo. E eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia na presença dEle, por estarmos aqui reunidos na presença dEle, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra, porque a palavra diz, o apóstolo Paulo fala, para nós pregarmos a tempo e a fora de tempo a palavra de Deus. Independente de qualquer circunstância ou situação, nós vamos estar cumprindo o nosso ID, que é ir de pregar o Evangelho a toda a criatura. E aonde chegar o som da minha voz, pelos quatro ventos dessa terra, receba aí a palavra de libertação, de cura, de transformação. Coloca, Senhor, os teus querubins de fogo, Senhor, dois em cada ponta desse lugar, Pai. Serafins de fogo, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor venha ministrar com o teu poder, Pai. Usa a minha boca com poder e autoridade. Que os teus anjos venham soprar o vento dessa palavra para os quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus Cristo. E que essa palavra venha transformar, libertar das cadeias, dos cativeiros, cada vida, cada ouvinte que está aí me acompanhando em nome de Jesus. Compartilhe esta live em nome de Jesus, para que você possa ser atingido e alcançado pela palavra de Deus. Amém? E quem é a palavra é o verbo, é Cristo Jesus. Amém? Amém. A palavra do Senhor lá no livro de Marcos, no capítulo 4, lá no versículo 35, Jesus acalma a tempestade no barco. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E ele despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiam. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento
se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Aí eu pergunto para você, né? Quando é que você vai dar a ordem para o seu vento parar? Quando é que você vai dar as ordens para essa tormenta desse mar se aquietar? Ah, eu estou precisando de Jesus, que Jesus entre no meu barco. Mas Jesus está no seu barco. Jesus sempre vai estar no seu barco, né? O barco que representa, sabe o quê? Ele representa a sua caminhada, representa o seu local onde ele se encontra, o mesmo ambiente que você. E aí, quando ele falou assim, vamos para outra margem, e os outros barcos seguiam, ele entrou no barco. E seria uma viagem bem curta, mas Jesus fez o quê? Ele foi lá na ponta do barco, lá na polpa do barco, pegou um travesseiro e ele se deitou e dormiu. E aí o que aconteceu? A tempestade se levantou. A tempestade, né, agravou-se. E ele estava nem aí, ele estava lá, porque ele estava dormindo. Então estava aquele vento açoitando o barco, aquelas ondas jogando água para dentro. Você acha que isso não ia acordar ele? Uma pessoa natural teria acordado. Mas ele estava tão tranquilo. Ele estava certo de que tudo estava no seu controle. Mesmo que aos olhos humanos as coisas parecem que fugiram do controle. Às vezes você olha uma situação e você fica desesperado, fica aterrorizado. E aqueles discípulos, eles ficaram aterrados de medo dessa palavra. Porque tudo saiu do controle, tudo fugiu do controle, né? E não foi do controle humano, foi do controle ambiental, do controle ao seu redor, um controle ao qual eles não tinham domínio nem poder, né? Então, até hoje mesmo, o ser humano, ele não tem o ser humano natural, ele não tem o domínio sobre as intempéries da natureza. Tem dia que faz sol, chove, venta, neva, tem terremoto, tem maremoto, tem diversas situações. Então, o que acontece? São situações que vão além das forças e do entendimento do ser humano. Só que aí, Jesus ele mostrou uma coisa para eles, né? A hora que ele viu o povo lá todo desesperado, todo apavorado, eles começaram a falar assim: mestre, acorda, acorda. Você não está vendo que você não se incomoda que nós vamos perecer? Você não está nem aí que a gente vai morrer? Aí Jesus olhou para a cara deles e falou assim: oh meu Deus do céu, viu? Aí ele falou assim: por que sois tímidos? E como é que não tens fé? Por que vocês são tímidos? Por quê? Ele chamou eles de tímidos porque eles não usaram da ousadia espiritual. Qual que é a ousadia? Jesus olhou para o vento bramando, ele falou: vento, aquieta-te, cala-te. Ele viu o mar bravio, ele: mar, aquieta-te, acalma-te, cala-te, emudece. Jesus deu uma ordem para o vento e deu uma ordem para o mar. Ele deu uma ordem para os elementos da natureza: aquieta-te. Eu estou mandando você aquietar, eu estou mandando você parar. Jesus, ele usou sua autoridade espiritual. Jesus, ele só abriu a boca e falou, né? Ele usou a sua autoridade, ele usou a sua ousadia e intrepidez espiritual, que para ele, espiritualmente de natureza. E aí, eles ficaram observando, aí os homens ficaram olhando lá, e eles ficaram, aqui diz a palavra, possuídos de grande temor, e diziam uns para os outros, né? Olha o que fala lá no versículo 41. Ah, quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse cara? Sabe quem é esse? Esse deveria ser você. Amém? Sabe por que Jesus dormiu no barco? Que Jesus pensou assim, obviamente, né? Eles andam comigo, eles vão saber o que fazer. Se acontecer alguma coisa, eles vão me imitar. O apóstolo Paulo não disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não foi isso que Paulo falou? Então na certa, eles já viram Jesus fazer outras coisas dessa natureza, como no dia da figueira,
né, quando não era tempo de figos, Jesus foi comer o figo, e aí a figueira não tinha dado figo. E aí ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. E aí eles ficaram, mestre, a figueira que você amaldiçoou, ela secou. Não sei o quê. E aí ele falou assim, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, vai dizer este monte, lança-te daqui para lá, e ele será lançado. Lança-te daqui a colar, e será lançado. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? É a menor semente que tem. Eu já vi, já era pequenininha. Parece uma cabeça. Ela tem o tamanho da cabeça de um alfinete. E quando ela é plantada na terra, quando ela cresce, ela se torna uma das maiores hortaliças. Não é? Então, a tua fé, ela tem que ser regada e germinada. O que Jesus esperava naquele barco ali, daqueles homens? Tinham 12 discípulos ali, com ele 13. O que ele esperava? Sabe o que Jesus esperava? A hora que levantou a tempestade, era para Pedro falar assim, eia, vento, aquieta-te. E aí, o outro discípulo vai, Mateus, né? Vento, emudece. E o outro falasse assim, né? O vento pare, cada um desse um comando. E aí, que o barco chegasse à outra margem, né? E eles queriam que Jesus acordasse, sabe como? Ele na outra margem, tudo tranquilo, tudo sob controle, dentro, né, dos parâmetros espirituais que ele tinha ensinado para eles. Só que aí eles incomodaram o mestre, né, antes do tempo, ficaram lá sacudindo Jesus. E muitas vezes você está nessa turbulência na tua vida, porque você fica lá sacudindo Jesus, e você falando assim, mas Jesus, você não está comigo. Parece que eu oro e você não me ouve. Parece que eu estou sozinho nessa luta. Parece que eu estou guerreando sozinho. Parece que eu falo e você não me ouve. Sabe o que Jesus estava esperando você fazer? Dê um comando. Dê uma ordem. Não é para você ficar chorando. Não é para você ficar, né, me incomodando, porque você já aprendeu o que você tem que fazer. E Jesus esperava deles isso. Por isso que Jesus olhou para eles e ele ficou admirado. Ele ficou admirado e falou assim, nossa, mas que timidez que vocês têm, hein? Por quê? Porque para você exercer a autoridade espiritual, você não pode ser uma pessoa mole, uma pessoa tímida, uma pessoa fraca. Você tem que ser uma pessoa, né, alicerçada na palavra. Você tem que ser uma pessoa que está firmada na palavra de Deus. Você tem que estar, né, com os teus pés firmados na rocha que é Cristo. Porque se você não firmar os seus pés na rocha, se você não der um comando para essa situação, que ela foge do controle, quantas situações na tua vida fogem do controle, né? Por exemplo, a enfermidade, por exemplo, uma situação grave, né? Como nós temos uma querida nossa que estava na UTI, agora ela foi para o quarto, graças a Deus. É uma situação adversa que veio sobre a vida dela. Só o que nós temos que fazer? Nós temos que dar uma ordem de comando, né? Nós não temos que ter esse discurso religioso, né? Sabe qual é o discurso religioso que a gente faz? Se Deus quiser, vai acontecer, seja feita a vontade do Pai. A vontade do Pai realmente ela é soberana, mas Ele espera, sabe o quê? Que nós tomemos atitudes, que nós tomemos em nossas vidas ações. Por quê? Sabe que fica a palavra oração? Ora mais ação. Então você não pode ter uma oração, você não pode ter uma vida, um diálogo com Deus, um monólogo. O monólogo como é que eu vou dizer assim, inoperante, um monólogo inativo. Você tem que ter, sabe o quê? Uma conversa com o Espírito Santo. Você tem que falar com o Espírito Santo, amém? Você tem que ter um diálogo com Ele, né? E não achar que você está sozinho, né? E não achar que você está, como é que fala? Eu tô sozinho. Quando você se sentir sozinho,
sabe o que você tem que fazer, é aí que você tem que agir. Porque você já aprendeu, você já foi ensinado, né? Porque eles eram discípulos do Senhor. Porque o que o discípulo faz? O discípulo, ele aprende com o seu mestre. Então aqui, se Jesus estava dormindo no barco, como diz aqui em Marcos 4, de 35 a 41, se ele estava dormindo no barco, porque ele sabia que os seus discípulos sabiam o que tinham que fazer. E por que eles não fizeram? Porque muitas vezes nós não fazemos. Porque muitas vezes você não toma uma ação e uma atitude, né? E uma atitude coerente à adversidade que você está passando. Mas você vai falar, mas apóstolo, você não está na minha pele para você saber o que eu estou passando. Realmente, eu não estou. Mas Jesus, ele já ensinou a você. Ele espera que você tome uma ação, uma atitude, que você dê um comando para a situação, né? Porque não é uma coisa normal, não é uma coisa natural você olhar para o mar e falar, ô mar, fica quieto. Não é uma coisa natural ter uma ventania e você fala, vento, aquieta-te. Eu já tive experiência pessoal, você é testemunha, né? Há uns anos atrás, tinham eventos que nós íamos participar, e aí começou uma tempestade, uma chuva de granizo, e eu imediatamente levantei a mão para o céu e falei assim, eu repreendo essa potestade do ar, eu repreendo essa chuva de granizo, e a chuva parava na hora, lembra disso aí? E quando a equipe de intercessão começava a orar, estava um tempo fechado, até no dia das marchas, né? O pessoal estava lá fazendo o preparativo do evento, estava aquele tempo fechado, aquele tempo nublado, aquele tempo que choveu a madrugada toda, e aí o pessoal começou a orar, aí de repente o céu abriu, e aí abriu aquele sol trincando, parecia que nem que tinha chovido. Por quê? Ordens são dadas, né, no mundo espiritual, no mundo natural. Você tem domínio no mundo natural. Um sol de verão bem forte. Um sol de verão naquele dia. Exatamente. E aí quando acabava, no outro dia o tempo fechava de novo e chovia outra vez. E o clima mudava. Você tem autoridade para mudar o clima da tua vida. Você tem autoridade para mudar o clima da tua casa. Você tem autoridade para mudar o clima. Aleluia, Senhor. Né? É verdade. Então, quando nós passamos por situações de dores também, nós passamos por situações até de luto, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que viver o luto, sim. Mas você não pode deixar o luto, ele te abater. Amém? Porque quando você está nessa situação, você tem que fazer o quê? Você tem que usar da força que Jesus te deu para você confortar aqueles que estão ao teu redor. Porque muitas pessoas não têm a mesma estrutura que você tem. Amém? Dói, mas qual que é a tua missão também? É confortar aqueles que estão ao seu redor. Porque tem pessoas que não têm a mesma estrutura que você. E você tem essa estrutura. O Senhor permitiu passar. É porque Ele te deu também autoridade para você consolar. Para você levar o amparo, levar o carinho, levar um abraço, levar uma palavra, né? Porque às vezes tem pessoas ao nosso redor, amigos, familiares, que precisam. Que as pessoas às vezes elas perdem a estrutura, elas perdem o chão delas, mas elas precisam de você ao seu lado, para que você possa estar firmado e estabelecido. Amém? Então você tem que dar uma voz de comando, né? Voz de comando não é que você vai ser, como é que fala? Não para as pessoas, mas para a situação. Às vezes você está numa situação adversa, você viu ali no teu trabalho, fechou o tempo ali, né? As pessoas foram insufladas pelo inimigo, que você percebe quando há uma ação espiritual. Eu já vi isso no meu trabalho, né? Mas o diabo levanta um aqui, levanta o outro ali, e é nitidamente discernido para quem anda no espírito. E sabe o que você tem que fazer? Você não pode entrar no nível da carne, de falar, o cara falar A, B, e você fala o alfabeto inteiro em cima dele. Não, você tem pessoa que é assim, né? Se ele falar isso, um tanto assim para mim, eu vou um caminhão para cima dele, eu vou passar por cima dele. Não é assim que você tem que fazer. Você tem que repreender, né, a tempestade espiritual de demônios que está agindo por trás daquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela vai ser levantada como uma tempestade para querer fazer um turbilhão na tua vida, para querer te desestruturar, para querer tirar você do seu eixo, do seu foco, para querer tirar você, né, do seu centro, porque nós temos que estar centrados, porque o Evangelho ele é equilíbrio.
O evangelho não pode ser extremos, né? Aqueles extremos que a gente vê que se tornam a religiosidade e são perigosos para a nossa fé. Eles destroem muitas vidas, destroem muitas carreiras, destroem muitas pessoas por conta dos extremos. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio em todas as coisas. Um ponto de equilíbrio na fé, um ponto de equilíbrio na família, um ponto de equilíbrio no trabalho, no espírito, em todas as áreas. Para que você tenha uma vida estruturada na palavra. E aí quando se levantar aquela pessoa, né, usada, porque a Bíblia fala que o diabo ele é acusador, ele é o tentador, ele é o opositor das nossas almas. Quando ele sempre vai usar uma pessoa contra você. Satanás ele não vai aparecer na tua frente com um tridente, um rabo e 2 chifres e falar assim: prazer, eu sou Satanás, eu vim te atentar. Não. O inimigo ele vai aparecer na tua frente, sabe por quê? Por trás de uma pessoa. E aquela pessoa ela vai querer te apunhalar. Ela vai levantar palavras arrogantes contra você, palavras duras, palavras que vão te ofender. Sabe aquela palavra que a pessoa fala que aperta o gatilho da tua ira e você fica irado, você fica indignado. Você fala: oxi, bichinho ousado que falou isso, pera aí que eu vou, né? Ela fala aquela palavrinha que dá o gatilho da sua ira. É nesse momento que você tem que aplicar, sabe o quê? O domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. E quando isso acontece, esse é um sinal de Deus, aliás, esse é um sinal espiritual, que você tem que ter uma postura e uma ação. E não falar: se Deus quiser resolve. Não, é você que tem que resolver. Você tem que tomar frente, tomar a rédea da situação. Amém? Tomar a rédea da situação e falar: ei, Satanás, aqui você não vai reinar não. Eu te repreendo em nome de Jesus, né? Você não tem que falar isso na cara da pessoa, óbvio, né? Mas você vai tomar essa ação espiritual, você já vai em espírito, já vai repreender, já vai falar, não é quando o fulaninho lá entra endemoniado, porque ele vai, né, em certos lugares, volta carregado. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma voz de comando. Você tem que, repreender em espírito, porque a Bíblia fala que é maior o que está dentro de você do que o que está no mundo. Por isso que o diabo levanta afrontas, por isso que ele levanta pessoas para te afrontar. Sempre vai ter uma pessoa para te afrontar, usada pelo inimigo. E aí, quando nós não estamos no espírito, o que a gente faz? A gente briga, a gente xinga, a gente bate, a gente quer dar o troco da mesma moeda, a gente quer bater, a gente quer xingar, a gente quer, né, passar por cima da pessoa com o carro, né, quer atropelar, quer dar um murro no meio da cara. Oh, Jesus, não é verdade? Fala assim: se eu tivesse uma arma aqui, eu dava um tiro nela. Tem gente que fala isso. Às vezes o diabo coloca na tua mente uma cena de você agredir naquela pessoa. Tipo assim, para que você materialize aquela situação e você agrida até fisicamente aquela pessoa, ou provoque algo pior, ou mate aquela pessoa. Tem gente que é assim, né? Quantas vezes a gente vê aí na televisão, o cara deu uma buzinada no trânsito, o outro saiu do carro e deu um tiro no outro. É isso que o diabo quer que você faça. Mas sabe o que Deus quer que você faça? A pessoa te xingou no trânsito, levanta a mão e fala: Senhor, eu abençoo essa vida e repreendo o demônio que está na vida dela. Pronto. Em nome de Jesus. Acabou. Está desfeito. Você deu um comando. E aqui, os discípulos naquele barco, eles ficaram desesperados, né? E quando Jesus, ele falou assim, lá no versículo 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí, como eu falei anteriormente, eles ficaram conversando entre eles, dizendo lá no 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade, Jesus queria que eles exercessem este domínio, né, sobre o vento e o mar. Jesus não precisava ser acordado para poder repreender o mar e o vento, porque eles estavam no barco. Tinham 12 ali, 12 para dar, pelo menos um para dar um comando. Lembra quando Jesus ele chegou lá, Pedro estava pescando junto com os discípulos, e aí eles viram de longe, e Jesus falou assim: eu vou até vocês. Ele foi caminhando, andou sobre as águas, porque como ele tem domínio sobre os elementos naturais, então, tanto o chão como a água, para ele não interessa. Ele tem o poder sobre as forças da gravidade, e ele foi indo lá. E aí os caras ficaram arrepiados, atemorizados. É um fantasma.
E aí Pedro olhou assim, peraí, fantasma? E Jesus falou assim, sou eu. Ele falou assim, se é o Senhor, manda ir ter contigo. Ele, venha Pedro, vem. Sabe o que Jesus esperava que eles fizessem? Os 12 pisassem o pé fora da água e fossem até ele. Só que Pedro foi o único que pôs o pé para fora do barco e saiu andando. Só que mais uma vez, ele olhou para o lado, olhou para o outro, viu o vento, viu a tempestade e ele afundou. E Jesus, por que tem poucas fé? Homem tímido, pegou na mão dele e levantou. Sabe o que Jesus queria que eles fizessem? Que todos eles descessem do barco, não apenas um. Mas um teve a iniciativa de sair e conseguiu. A mesma coisa aqui. Pelo menos um dos 12 era para se levantar e falar assim, vento, para agora. Mar, aquieta-te, porque o mestre está descansando. Eu te dou um comando agora. O mestre não vai ser incomodado. Eu estou mandando porque eu aprendi com ele. Aquieta-te agora. Eu estou dando uma ordem, eu estou mandando. É assim que você tem que fazer. E não ficar assim, glória a Deus, com aquela cara de sonso olhando para o tempo, achando, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu, para de ser sonso, irmão. Você tem que operacionalizar a tua fé. Você tem que pôr a tua autoridade em operação. Jesus, ele dormiu no barco, sabe por quê? Porque ele sabia o que os discípulos eram capazes de fazer. Porque eles aprenderam com ele. Ele só precisava que eles deixassem a timidez. Porque ele falou assim, porque sois tímidos. Eles tinham que exercer a autoridade com ousadia. O evangelho não é para tímidos. O evangelho não é para medrosos e covardes. A palavra, o exercício não. O executar espiritual é para pessoas com ousadia. Se você for uma pessoa frouxa no espírito, você não exerce autoridade no mundo espiritual. Você não tem poder no mundo espiritual para ele falar assim. Não é que nem a pessoa, às vezes a pessoa está endemoniada e você, sai em nome de Jesus. O demônio vai dar um pau em você. Você tem que olhar para ele e falar, sai, eu te mando agora, aquieta-te. Você não vai dar show aqui, né? Tem que dar uma ordem de comando. Ele, se ele começar a esbravejar, bufar, falar mentira, fala, fecha a tua boca e sai agora. Porque você é o pai da mentira, tudo que você sai da tua boca é mentira. Pronto, acabou. É assim, é dar uma voz de comando. E não ficar tremendo de medo, né? Sair correndo. Eu já vi crente, né? Que quando vê um demoniado sai correndo da igreja. Chama a polícia. Não tem autoridade. Ou então quando vai repreender o demônio, o cara está com uma vida tão enlameada no pecado, né? Que ele toma um couro do demônio. Que nem lá os filhos lá do sacerdote lá, que viram endemoniado, eles, eu te repreendo em nome a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou para eles assim, Jesus, eu conheço Paulo também, agora vocês, deu um pau neles, arrancou a roupa deles, passaram vergonha, né? Ficaram sem autoridade e foram envergonhados. Então, para que você não seja envergonhado no mundo espiritual, você tem que fazer, sabe o quê? Exercer a autoridade. Tanto é que quando o Senhor levantou Gideão para libertar o povo, o que o Senhor falou assim? Gideão, tem 32 mil aí, só que é muita gente. Fala para os covardes, para os tímidos e medrosos irem para casa. E aí diz a palavra que Gideão chegou lá e falou assim, quem é tímido, covarde e medroso, vai embora. Na hora, foram 22 mil embora. Já pensou? A quantidade de gente medrosa, hoje o povo de Deus é assim. Tem mais tímido e covarde do que pessoa ousada. E aí Deus falou assim para Gideão, ainda é muita gente. Leva lá para o ribeiro, e aquele que ir para o ribeiro e beber água que nem um cão, você põe de um lado. E quem estender a mão e levar até a boca com a mão na espada, você põe do lado. E quem estendeu a mão, né? Puxou a água com a mão e pôs a mão na espada, o Senhor falou assim, põe esse de lado, esse está pronto para o combate. Porque aquele ali aprendeu com ele, sabia o que tinha que ser feito, e eram 300. Os demais, Jesus falou assim, vai embora, vaza todo mundo, porque se vocês ficarem aqui, a hora que vier o exército inimigo, vai ser uma carnificina, vai morrer todo mundo. Aí eles foram embora. E aí Gideão pegou o quê? Pegou aqueles 300 homens, dividiu em 3 infantarias de 100. Vai, 100 para lá, 100 para cá, 100 para cá. O que vocês virem, eu fazendo, vocês fazem. Levaram uma tocha, levaram, né, a espada, levaram um cântaro. E eles quebraram o cântaro, acenderam as tochas e disseram, espada pelo Senhor, espada por Gideão. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que quebrar o seu cântaro.
Você tem que acender a tua tocha, porque a tua tocha está apagada, por isso que você não tem autoridade. Enquanto a tua tocha estiver enfiada dentro do cântaro, você não tem poder, você não ilumina o ambiente de trevas. Você tem que iluminar o ambiente de trevas e puxar a espada e dizer assim: espada pelo Senhor, né? Espada pela minha casa. Espada pelo Senhor, espada pela minha causa. E dizer o nome da tua causa. Diga o nome. Amém? Exerça a autoridade. E sabe o que aconteceu naquele dia? Aqueles 300 homens não precisaram derramar sangue com a sua espada. Eles só se posicionaram. E aí o exército inimigo que estava naquele vale, eles viram aquele monte de tocha acesa. Eles falaram assim: eia, Israel alugou vários exércitos contra nós. E eles começaram a se matar entre eles. E ali virou um banho de sangue. E o próprio exército inimigo se matou sozinho. Um puxou a espada contra o outro. E quando foi no dia, claro, sabe o que aconteceu? Todos estavam mortos. Eles não precisaram sequer derramar o sangue deles com a espada deles. Eles só foram lá e fizeram, sabe o quê? Recolheram o despojo. Eles só precisaram recolher o despojo porque eles estavam posicionados. O Senhor quer uma posição. Aqui, sabe qual que era a posição dos discípulos do barco? Eles estavam lá tremendo de medo. Eles estavam lá, né? Até borrando as calças de medo. Por quê? Porque eles não tinham uma posição. Porque eles estavam ali, ó, aterrorizados de medo. Porque o medo, o pavor e a paura, eles são paralisantes. Quando você estiver paralisado pelo medo, sabe o que você tem que fazer? Dê uma ordem contra o medo, repreenda o espírito de paura, repreenda essa ação do medo, para que você possa, sabe, se encher da ousadia, da intrepidez do espírito. Quando Davi ele viu lá Golias afrontando o exército do povo de Deus, sabe, ele tinha um outro espírito dentro dele. Ele olhou, né, para aquela situação e falou assim: quem é esse incircunciso? Ele encheu-se de ousadia e intrepidez, né? Uma ira santa entrou no coração dele, né? No espírito dele, aliás. Porque os demais estavam ali tudo morrendo de medo, tudo apavorado, tudo presos pelo medo. Então você tem que se revestir da armadura de Deus. Você tem que estar revestido de autoridade, né? Na palavra. E como que eu fico revestido da palavra quando eu estiver num tempo difícil, quando eu estiver ruim, quando eu estiver com a minha saúde abalada, estiver com o meu emocional abalado, quando eu estiver... Porque não é todo dia que a gente está bem. Quando você estiver abatido, angustiado, triste, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um comando para a tua alma. Davi, quando ele estava amargurado, ele falou assim: por que está abatido a minha alma? Né? Alegra-te, porque ao Senhor ainda louvará. Sabe o que Davi fez? Ele deu um comando para a alma dele. Você tem que aprender a dar comandos para a sua alma. Porque tem dias que você não está bem. Tem dias que você está abatido, você está triste, você está angustiado, você está em depressão, você está numa situação que você não quer ver ninguém. E sabe o que você tem que fazer? Você não tem que se dobrar a esse sentimento, porque isso é um sentimento da tua alma que quer paralisar você e quer fazer você ficar ali, estagnado, paralisado, abatido, né? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que abrir e verbalizar com a tua boca e dizer assim: minha alma, alegra-te. Eu te dou um comando, alegra-te agora, fortalece-te no Senhor, porque você ainda o louvará. Davi fez isso lá nos Salmos. Ele deu um comando para a alma dele quando ele estava angustiado, quando ele estava abatido, quando ele estava em perseguição, quando ele estava na pior situação da vida dele, ele estava entristecido, chorando amargamente. Ele deu um comando para a alma dele. Ele falou: minha alma, porque está abatida, louve ao Senhor. Só quem tem um discernimento espiritual pode dar um comando para a alma. Amém? Então você tem que dar um comando para a tua alma. Porque às vezes você está no dia, aquele dia de escuridão, aquele dia que você não vê o horizonte. Você tem que falar para a tua alma: a minha alma, alegra-te. Dá um comando para os teus ossos, né? Porque a palavra fala que quando me calei, os meus ossos se envelheceram. Por que envelhece o osso? Por falta de fé, por falta de comando espiritual, por falta de você exercer autoridade. E quando você não exerce autoridade espiritual, sabe o que acontece? As forças naturais, elas te deterioram por dentro. Elas deterioram a tua alma, elas deterioram o teu corpo, deterioram os teus ossos, deterioram a tua carne. Aí você fica enfermo, abatido, doente, fica enfermo no corpo, fica enfermo na alma, fica enfermo na mente, só pensando em sentimentos de morte. Aí fica aquela névoa na tua mente, você não enxerga nada, parece que fica uma redoma
de névoa na tua cabeça, e você não vê a luz, você não vê esperança, você não vê condições, você não vê, não vê o amanhã, não vê esperança, porque fica aquela névoa. Você tem que fazer, sabe o que? Tirar as escamas dos olhos. Dê um comando, fala: escama dos meus olhos, caem agora. Olhem para o horizonte, olhem para o autor e consumador da vossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador, porque não existe problema ao qual o Senhor não te dê forças para suportar, porque toda situação que você passa hoje, ou vai passar, o Senhor, Ele te fortalece, Ele te dá condições para que você possa suplantar e vencer, por mais doído que seja, por mais que seja uma situação adversa, porque nós passamos muitas situações adversas, nós passamos muitas guerras em nossas vidas, com família, trabalho, com a nossa própria vida pessoal, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o inimigo nos tentando, o inimigo querendo fazer você tomar atitudes onde você vai cair da graça, onde você vai abandonar a tua fé, onde você vai praticar um pecado contra o seu Deus e contra você, contra a tua casa. Então o diabo, ele é oportunista, ele só vai tentar te atingir quando você estiver fragilizado. E Jesus, quando estava lá no deserto, ao qual ele foi levado pelo Espírito Santo, onde ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, na sua fragilidade do corpo, ele estava com fome por muitos dias. O que o diabo veio, o tentador veio? Você não é filho de Deus? Colocou ele em dúvida, em xeque. Falou assim: você não é crente? Você não é aquele que serve a Deus? Não é aquele que vai na igreja? Não é aquele que lê Bíblia? Transforma as pedras em pães e come logo. Para de ser idiota, né? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar uma voz de comando como Jesus deu. Ele falou assim para o inimigo, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra ela é poder, a palavra ela é alimento, a palavra ela te fortalece, e a palavra é o verbo que se fez carne na tua vida. Então você tem que se alimentar da carne de Cristo, que é a palavra. Você tem que se fortalecer. Para quê? Para que na adversidade, ou quando você estiver bem hoje, o que você tem que fazer quando você estiver bem? Você tem que comer. Não comida física, mas comida espiritual. Tem que se alimentar, porque o dia que vier a luta, vier a guerra, você vai estar fortalecido, você vai estar embasado na palavra, você vai estar fortalecido com a tua mente, né, oxigenada pela palavra. Por isso que lá em Romanos 12, ele fala para nós, né, lá em Romanos 12, ele fala para nós, vamos lá, tá vendo? Por isso que a gente tem que ler a palavra. Romanos 12, vou lá na palavra, aqui, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Por que apresentar o corpo? Porque você tem que cuidar do corpo, né? Você tem que se cuidar para você ter estrutura para vencer. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto ele não é emocional, ele é racional. E quando você entra no emocional, você perde as guerras, perde as batalhas, porque você tem que ser racional na palavra. E ele fala assim: e não vos conformeis com esse século, ou seja, não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem que oxigenar a mente, né? Por quê? Porque a gente recebe uma sobrecarga de informações na nossa mente, de tudo quanto é situação negativa, situação que quer te levar para baixo, para trás, que quer derrubar a tua fé, né? Quando você liga lá um telejornal na televisão, só passa desgraça, só passa má notícia, né? O que você tem que fazer? Você tem que encher a tua mente, põe louvor na tua casa, também começa a louvar, começa a adorar, abre a tua boca, começa a orar em línguas. Quanto tempo você não ora em línguas, né? Ah, mas eu não sou batizado, porque você não quer. A Bíblia fala: pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então busque o batismo no Espírito Santo, que um dos sinais do batismo não necessariamente tem que ser o dom de línguas, porque você pode não falar em línguas, mas pode ser batizado em outros dons, como dom de cura, dom de visão, tem diversos dons, tem mais de 13 dons na palavra, tem lá em Coríntios espalhado pela palavra. Enfim, você tem que renovar a tua mente com o quê? Com a palavra, porque o teu culto ele é racional. Você tem que olhar para uma situação e não ser emotivo com a situação.
Você tem que racionalizar a situação. Por quê? Porque se você for levado pela emoção, sabe o que acontece? Você erra, você cai na carne e você comete erros, né, que não deveriam ser cometidos. Mas quando você tem a tua mente focada na palavra, quando você tem a tua mente iluminada pela palavra, você toma a decisão certa. Você toma as atitudes exatas, coetivas da palavra, coesas da palavra. Aí você pode tomar decisões racionais e objetivas para solucionar problemas, né? Por exemplo, a pessoa fala assim: ai, mas você é frio, né? Não é questão de ser frio. Você tem que ser inteligente. O Senhor te deu um raciocínio para quê? Não para tomar atitudes que nem um animal. Tem gente que parece um animal, né? A pessoa vive pelo instinto, vive, né, de acordo. Tá com fome, vai matar um para querer comer. Não é assim. A pessoa tem que usar a clareza da palavra. Lá em Provérbios ele fala assim para nós buscarmos o conhecimento, que o conhecimento vai estender a tua vida, vai iluminar o teu caminho, vai te dar entendimento para que você possa suplantar e vencer toda e qualquer adversidade, para que o Senhor possa te coroar, né, com a sabedoria, te coroar de graça, de autoridade, de poder, quando você tem a tua mente renovada pelo Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, que a Bíblia fala que a palavra do Senhor ela é Espírito, e Espírito é vida. Quando você se enche da vida, quando você se enche do Espírito, quando você se fortalece na palavra de Deus, o que acontece? Vai vir o dia mau. E aí você vai ter o quê? Né? Como diz a gíria, você vai ter bala na agulha para vencer aquela situação. Você vai ter munição para vencer Satanás, como Jesus tinha munição para vencer ele. Quando o diabo falou assim: eu vou tirar todos os reinos dessa terra, se prostrares e me adorares. E Jesus falou assim: não tentará o Senhor teu Deus, né? Arreda-te, Satanás. E aí vieram os anjos e serviram a ele. Então, você quer que os anjos venham te servir? Para que os anjos possam vir e entregar as bênçãos para você, você tem que estar na fiação da palavra, você tem que estar em atitudes espirituais. Porque quando Daniel jejuou os 21 dias, como nós estamos encerrando hoje, o jejum de 21 dias, né? O que o anjo falou para Daniel? Daniel, tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia, mas quando eu estava descendo para te trazer, né, a boa nova, o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. E aí o Senhor teve que destacar um outro anjo de patente maior para poder guerrear contra ele. Então você tem que se posicionar, você tem que estar firme, né? Para quê? Para que você possa receber, né? Receber ali o auxílio dos anjos, porque os anjos eles só vão te atender quando você tiver vencido todas as coisas aqui, quando você tiver operacionalizado a fé, quando você tiver colocado em prática a execução, né, da autoridade espiritual. Aí você abriu o caminho para que o anjo passe. Se você tomar atitudes da carne, você bloqueia a vinda dos anjos para trazer a tua bênção. E você fala: nossa, mas quanto tempo, está demorando, né? Deus não me responde, e não sei o que lá, e fica reclamando. Ao invés de reclamar, ore, clame, busque, em nome de Jesus. Não fique de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Vamos estar orando, que agora é tempo de você colocar o que você ouviu aqui em ação. Amém? Isso chama-se oração. Ora mais ação. Você vai dar um comando para esse problema na tua vida. Abre a tua boca, verbaliza, né? Porque quando Deus, Ele criou todas as coisas, Ele verbalizou. E aí ecoou a voz do Senhor por toda a eternidade e houve luz. Amém? Dê um comando de luz agora para essa situação de trevas na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita cada um aqui presente, cada um que nos assiste pelos 4 cantos desse mundo. Espírito Santo de Deus, Pai, nós agora damos uma voz de comando, Senhor. O Senhor venha quebrar agora, Pai, da vida dessas pessoas, Pai, toda a timidez, ou Senhor, tudo aquilo que prende a mente delas. Tira toda a névoa da mente delas, Pai. Tira todo o cativeiro. Tira esses que estão com a alma no cativeiro, para a alma no abatimento, a alma na tristeza. O Senhor venha quebrar agora, Pai, em nome de Jesus, toda a fraqueza. Quebra agora, Pai, todo espírito de enfermidade. Nós damos uma voz de comando, que toda enfermidade agora bate em retirada. Agora seja quebrada as cadeias da enfermidade, toda seca, todo espírito de enfermidade bate em retirada.
O Senhor venha agora curar, venha fazer aquele que está com o braço curto estender agora. Venha, Senhor, fazer nascer órgãos novamente onde está faltando. O Senhor venha visitar agora essa pessoa no hospital, venha queimar agora todo o câncer. Todo o câncer agora é queimado, toda enfermidade, toda leucemia é queimada agora em nome de Jesus. Visita essa pessoa no hospital, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo vírus. Visita os pulmões agora dessa pessoa, Pai. Eu dou uma voz de comando que esses pulmões agora vão ficar elásticos. Eles vão ficar agora, em nome de Jesus, funcionando perfeitamente. Todo vírus, toda bactéria está queimado agora, repreendido. Damos uma voz de comando. Cessa agora. Cessa toda enfermidade. Cessa todo problema. Cessa. Rabiassuri cantarabalas. Xerebassuri cantarabalas. Visita agora com teu poder, Pai. Orebaxere cantarabalas. Todo problema nos ossos agora sai agora. Todos os problemas das articulações sai agora. Toda artrose vai sair agora, seja revertida agora. Toda ferrugem da artrose seja desfeita agora. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, nós quebramos agora todo vínculo, todo laço do inimigo, toda obra mandada, toda obra de feitiçaria está repreendida agora. Visita com teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Liberta o que está cativo agora, Senhor. Aquele que está em depressão, que está triste, que está, Pai, a ponto de se suicidar, nós repreendemos agora todo espírito de morte. Em nome de Jesus, você está com uma faca, com uma arma na mão, largue agora. Em nome de Jesus Cristo, e o Senhor te dá uma voz de comando, te dá uma luz de novo na tua mente. Em nome de Jesus. Nós declaramos agora a tua vida liberta, transformada agora. E nós paralisamos agora toda a ação de Satanás. Paralisamos toda a ação do inimigo que quer tirar essa vida, que quer roubar essa pessoa dos seus caminhos agora. Em nome de Jesus Cristo, nós damos essa voz de comando, porque esse mar raivoso vai emudecer agora. Essa tempestade de ventos vai cessar agora. E a palavra do Senhor diz que o sol, na sua força, não vai me incomodar. E a lua não me molestará. Aleluia. Então nós repreendemos toda e qualquer adversidade da natureza que queira vir contra nossas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Então você que está aí me assistindo, que se afastou da presença do Senhor por algum motivo, eu falo para você, volte, né? Aí você vai falar, mas apóstolo, mas eu não tenho forças, né? Espera no Senhor. Dê um comando para a tua alma. Fala assim, minha alma ainda o louvará. Venha para a casa do Senhor, venha adorar Ele, venha buscar o Senhor. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, entre em contato conosco, vamos estar orando com você, para que você possa ter forças para você ter uma nova caminhada. Tem algum recado? Não? Então, glória a Deus, né? Então, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu quero que você, né, que ouviu essa palavra, que você possa depositar aí teu dízimo, a tua oferta. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Entrega a tua oferta em nome de Jesus. Temos o QR Code aí na descrição do vídeo. Abençoe esta obra para que nós possamos estar, né, espalhando a pregação do Evangelho para os 4 cantos do mundo, cumprindo, né, o guide que o apóstolo Paulo falou: pregai a tempo e a fora de tempo, independente das circunstâncias e situações. Então entrega a tua oferta de amor, entrega aí aquilo que Deus colocar no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos estar encerrando em nome de Jesus. Amém? E que hoje, nesse dia, você possa se encher dessa força da palavra. Você possa agora se encher da ousadia do Espírito e poder sair daqui hoje, sair desse culto hoje, transformado pela renovação da tua mente hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, te dê a paz. Que o Senhor te leve para uma semana de vitória, uma semana onde o Espírito do Senhor vai te encher, onde o Espírito do Senhor vai te possuir, onde você vai ter ousadia e intrepidez para vencer toda e qualquer adversidade em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor.